Pais queridos, eu sou o David, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero trazer uma reflexão a respeito de um texto da Bíblia Sagrada que eu gosto muito. O texto diz assim, ó: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo de número 1. A nossa vida, ela pode ser definida a respeito daquilo que nós fazemos. E o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu quero que você pense a respeito dessa simples palavra que está descrita ali no texto, verbo. Se nós buscarmos o significado, o sentido de verbo na literatura portuguesa, nós vamos encontrar que o verbo é estado, ação e tempo. Ou seja, a ação divina de Deus é Jesus Cristo. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber aos que creem no seu nome. O verbo, aqui, ó, que é repetido 3 vezes, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele vai remeter a quem? Ele vai remeter a Jesus. Olha aqui. Quem que habitou? Olha só. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a princípio, o que nós precisamos entender é quem que é o Verbo, quem habitou entre nós, quem é o Filho de Deus, quem que veio para o seu, ou seja, Jesus veio para os judeus, mas eles não o receberam, pelo contrário, crucificaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Partindo dessa compreensão de que o Verbo aqui está remetendo à pessoa de Cristo, o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vai remeter a Jesus. Olha aqui, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra de Deus vai dizer aqui, ó, verbo. Verbo, a sua definição no original vai mostrar isso daqui, ó. Ó. O uso do termo logos no original, que traduzido é verbo ou palavra, por volta de 600 anos antes de Cristo, era usado para designar a razão ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. É o plano divino que coordena o universo em constante mudança. O verbo, ele indica ação, estado e tempo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o estado em que você está, eu não sei qual é o estado que a sua vida, no geral, está. Eu não sei se você está triste, eu não sei se você está contente, eu não sei se você está alegre, eu não sei se você está satisfeito, eu não sei se você está realizado na sua vida, eu não sei qual é o estado que você está. Mas se você tiver a compreensão desse texto sagrado, e entender e aplicá-lo na sua vida, você vai ver que Deus vai dar sentido, Deus vai dar razão, Deus vai dar lógica para as coisas na sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra logos, no original, ela significa razão ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. A nossa vida está em constante mudança, mas existe um plano divino que coordena, que conduz todo esse universo. E aqui, se você pegar e trocar o verbo e colocar no lugar do verbo razão,
Se você colocar no lugar do verbo a palavra razão, que vem do significado de logos, o verbo traduzido no original ele vai remeter à palavra logos. E a palavra logos era utilizada já há 600 anos antes de Cristo para designar razão ou lógica ou plano divino que coordena o universo em constante mudança. E se você pegar a palavra razão, que é traduzida o significado de verbo, e você colocar no princípio era razão, e a razão estava com Deus, e a razão era Deus, e fizer a pergunta para si mesmo: tem razão viver sem Deus? No princípio de tudo, Deus estava criando todas as coisas. E quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que no princípio a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e assim sucessivamente Deus foi criando todas as coisas, e Deus criou todas as coisas, Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, e a partir do momento que Deus criou o homem, Deus falou assim que viu que era tudo muito bom aquilo que Deus havia feito. E às vezes a nossa vida está sem forma, a nossa vida não tem uma determinada lógica. Às vezes nós não encontramos a razão da existência, a razão de vivermos, a razão de existirmos. Mas quando nós buscamos o significado no texto sagrado aqui, no Evangelho de João, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nós vamos entender que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Olha só o que diz o texto. O texto diz aqui, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, se todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, nós podemos chegar à compreensão de que no princípio Jesus estava agindo, era a ação de Deus. O verbo estava se manifestando como a ação divina através da pessoa de Cristo, criando todas as coisas. E na nossa vida também nós podemos entender que o verbo, a razão, aquele que veio, habitou entre nós, que se fez carne, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu quero que você entenda? Se você quer que a sua vida tenha lógica, tenha sentido, tenha razão, eu quero que você deixe aquele que criou todas as coisas, aquele que deu início à história da humanidade. Nós precisamos ter essa compreensão, que existe um autor e roteirista da história da humanidade, e que nós não fomos abandonados. Pelo contrário, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo para nós, para que todos aqueles que se achegam a Ele dá a nova oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Nós passamos de criatura, de criação, para filhos de Deus. E no momento que nos tornamos filhos de Deus e temos essa compreensão, nós entendemos que existe um plano divino que está coordenando todo o universo, que está em constante mudança. A nossa vida está em constante mudança todos os dias. Todos os dias nós passamos por mudanças, as coisas acontecem, às vezes as coisas fogem do controle, às vezes o cenário à nossa volta não é favorável, não está do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas nós precisamos ter esse versículo bem claro. No princípio era a razão, e a razão estava com Deus, e a razão era Deus. Eu te pergunto, tem razão viver sem Deus? Não tem razão viver sem Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós colocamos a palavra no original e buscamos: no princípio era a lógica, e a lógica estava com Deus, e a lógica era Deus. Eu te pergunto, tem lógica viver sem Deus? Não tem lógica viver sem Deus. Você precisa entender, abrir o seu coração e saber que por intermédio dele todas as coisas foram feitas, pelo poder da sua palavra, e que pelo poder de Jesus, trazendo significado na nossa vida, trazendo um novo recomeço, uma nova oportunidade de vida, uma nova maneira de viver. No grego, a expressão foram feitas por intermédio dele encontra-se no tempo verbal perfeito.
Isso significa que é um ato concluído, indica um ato concluído. Isto é, Deus estabeleceu, Deus fez todas as coisas, Deus estabeleceu o seu propósito, Ele concluiu todas as coisas. E quando Deus conclui todas as coisas na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que a razão da nossa existência, a razão de vivermos, é de vivermos com Ele. E que você tenha essa compreensão de que não existe razão de vivermos sem Jesus, não existe razão de vivermos sem a presença dele, porque foi por intermédio dele que todas as coisas foram criadas. E se nós quisermos que a nossa vida tenha sentido, se nós quisermos que as coisas aconteçam segundo o propósito, segundo o plano divino que coordena o universo, e a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e se Deus é o nosso Pai, Ele vai nos abençoar, e vai nos abençoar trazendo essa compreensão que Ele é a razão, Ele é a lógica, e não existe lógica de viver sem Ele. Por isso que eu quero que você entenda e que você viva a sua vida com Ele, com Cristo, para que Jesus se manifeste na sua vida, para que Jesus estabeleça o seu plano, o seu propósito divino que está em constante mudança na sua vida, fazendo com que as áreas da sua vida que estão desestruturadas sejam reestruturadas, que esse princípio de Deus na sua vida seja um princípio de mudanças, que seja um princípio de dar sentido, seja um princípio de te conduzir para a razão, para a lógica e para o entendimento de que nós, a humanidade, precisa se voltar para Deus. A humanidade precisa buscar a presença de Deus. A humanidade precisa se reconectar com o seu Criador e tornar-se filho. É um relacionamento entre pai e filho. É um resgate. Jesus nos resgatou. Que você receba essa palavra no seu coração e que Deus te conceda lógica e razão para viver a sua vida com um novo sentido e um novo parecer da palavra de Deus. Deus te abençoe.